Eles eram vistos como o maior exemplo de fidelidade a Deus. Conheciam a lei, memorizavam as Escrituras e viviam uma fé rigorosa, admirada pelo povo. Para muitos, os fariseus representavam tudo o que havia de mais santo em Israel. Mas então Jesus surge e passa a confrontá-los com palavras mais duras do que dirigiu a qualquer outro grupo. Por quê? O que havia na rotina diária desses homens que parecia piedosa por fora, mas profundamente problemática por dentro? Para entender esse choque, precisamos entrar no mundo dos fariseus e descobrir como, de fato, eles viviam na época de Jesus. Para compreender a vida de um fariseu, é necessário voltar alguns séculos antes do nascimento de Jesus. No ano 586 a.C., Jerusalém foi destruída pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia. O templo foi arrasado, a cidade ficou em ruínas e o povo foi levado ao exílio. Essa tragédia marcou profundamente a consciência espiritual de Israel. A interpretação dominante foi clara. Aquilo havia acontecido porque o povo havia desobedecido à lei de Deus. A partir desse trauma nacional, nasceu um temor profundo de repetir os erros do passado. Quando a Babilônia caiu, em 539 a.C., o rei persa Ciro, o Grande, permitiu que os judeus retornassem à sua terra. O templo foi reconstruído e dedicado em 516 a.C., mas a mentalidade do povo já havia mudado. A prioridade agora era absoluta: obedecer à lei em todos os detalhes. A fé deixou de girar apenas em torno do templo e passou a ser vivida no cotidiano. Cada gesto, cada escolha, cada palavra passou a ser avaliada à luz da Torá. Com o passar do tempo, especialmente durante o domínio persa e depois grego, surgiram grupos dedicados a estudar, interpretar e aplicar a lei à vida diária. O momento mais decisivo ocorre no século II a.C., quando a cultura grega começou a ser imposta de forma agressiva sobre os judeus. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou a Judéia. Após sua morte, os governantes helenísticos passaram a promover costumes, valores e práticas que ameaçavam diretamente a identidade religiosa de Israel. Essa tensão atingiu seu ponto máximo durante o reinado de Antíoco IV Epífanes, entre os anos 175 e 164 a.C. Ele proibiu práticas fundamentais do judaísmo, como a circuncisão, o sábado e a leitura da lei, além de profanar o templo em Jerusalém. Essa perseguição provocou a revolta dos Macabeus em 167 a.C. Nesse contexto, surge um grupo conhecido como os Hasidim, os piedosos, judeus profundamente zelosos da lei, dispostos a defender sua fé a qualquer custo. É desse núcleo que, com o passar das décadas, surge o movimento dos fariseus. O nome fariseu vem do hebraico perushim, que significa separados. Eles se viam como separados do pecado, da impureza e de tudo aquilo que pudesse desonrar a lei de Deus. Por volta dos anos 150 a 130 a.C., durante o período asmoneu, os fariseus se consolidaram como um grupo organizado, reconhecido como intérprete autorizado da lei e extremamente influente na vida religiosa do povo. Diferentemente dos sacerdotes do templo, os fariseus não baseavam sua autoridade no altar nem no sacerdócio hereditário, mas no conhecimento, na disciplina e na observância rigorosa. Eles estavam presentes nas sinagogas, nas vilas e no cotidiano das pessoas. Sua influência não vinha do poder político, mas da formação da consciência religiosa de Israel. Quando Jesus nasceu, os fariseus já não eram um grupo novo. Eram uma instituição respeitada, temida e profundamente enraizada na vida do povo. A formação de um fariseu começava muito cedo. Desde os 5 ou 6 anos de idade, a criança era instruída na lei dentro do lar.
A memorização das Escrituras era central. A fé era gravada primeiro na memória, depois no entendimento. Por volta dos 12 ou 13 anos, o jovem assumia a responsabilidade pessoal diante da lei. A obediência deixava de ser apenas familiar e se tornava um dever consciente diante de Deus. A partir desse ponto, a vida inteira passava a ser organizada em torno da observância. Durante a adolescência e a juventude, o estudo se intensificava. Aprendia-se não apenas o texto da lei, mas como aplicá-la a todas as situações da vida. Criavam-se regras adicionais, cercas ao redor da lei, para evitar até mesmo a possibilidade de transgressão. Não bastava não pecar. Era preciso não chegar perto do pecado. Após décadas de formação, o fariseu atingia uma maturidade espiritual reconhecida não pela idade, mas por uma vida visivelmente disciplinada e irrepreensível diante dos outros. A rotina diária de um fariseu era marcada por vigilância constante. Desde o momento em que acordava até a hora de dormir, tudo era filtrado pela pergunta silenciosa: isso está de acordo com a lei? O simples ato de lavar as mãos, por exemplo, não era apenas uma questão de higiene, mas de pureza ritual. Antes das refeições, os fariseus realizavam abluções específicas, seguindo tradições transmitidas de geração em geração. Não se tratava de um mandamento explícito da Torá escrita, mas de uma interpretação cuidadosa que buscava estender a santidade do templo para a mesa da casa. Essas tradições formavam aquilo que mais tarde seria conhecido como a lei oral. Para os fariseus, Deus havia dado a Moisés 2 leis no Sinai: a escrita, registrada nas Escrituras, e a oral, transmitida verbalmente e aplicada às situações práticas da vida. Essa lei oral explicava como guardar o sábado, como preparar alimentos, como se relacionar com gentios, como calcular o dízimo e até como caminhar sem violar os limites sagrados do descanso. Ignorar essas tradições era visto como desobedecer ao próprio Deus. O sábado ocupava um lugar central na vida farisaica. Desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, toda a atividade considerada trabalho era evitada. Mas definir o que era trabalho exigia precisão. Carregar um objeto, acender uma chama, escrever uma palavra, colher espigas, tudo precisava ser cuidadosamente regulamentado. Os fariseus dedicavam horas discutindo cenários hipotéticos, buscando antecipar qualquer situação que pudesse levar à transgressão. A intenção era proteger o mandamento, mas o resultado era uma rede complexa de regras que poucos conseguiam seguir plenamente. A alimentação também seguia critérios rígidos. Os fariseus observavam as leis de pureza alimentar com extremo cuidado, certificando-se de que os alimentos fossem preparados corretamente e consumidos em estado de pureza ritual. Isso afetava diretamente com quem se podia comer. Publicanos, pecadores notórios e gentios eram evitados, pois o contato com eles poderia tornar alguém impuro. Comer juntos naquela cultura era um ato de comunhão profunda. Ao recusar a mesa, o fariseu traçava uma linha clara entre o justo e o impuro. O dízimo era outra marca visível da vida farisaica. Não se limitava aos grandes produtos da terra. Ervas, hortelã, endro e cominho também eram cuidadosamente separados. A justiça, aos olhos deles, estava nos detalhes. Quanto mais minuciosa fosse a obediência, maior a sensação de fidelidade. Essa prática gerava admiração no povo comum, que via nos fariseus homens disciplinados, sérios e totalmente dedicados a Deus. Muitos pais desejavam que seus filhos se tornassem como eles. A oração fazia parte da rotina diária. Os fariseus tinham horários fixos para orar, geralmente pela manhã, à tarde e à noite. As orações eram bem estruturadas, baseadas em fórmulas tradicionais e salmos. Orar não era improvisar sentimentos,
mas alinhar a alma à ordem divina. Em locais públicos, alguns fariseus oravam de pé, com palavras audíveis, expressando sua devoção diante dos outros. Para muitos, isso era um testemunho de fé. Para outros, um sinal de prestígio espiritual. O estudo da lei ocupava grande parte do tempo. Debates teológicos eram comuns, especialmente nas sinagogas. Os fariseus discutiam interpretações, citavam mestres antigos e buscavam coerência entre tradição e texto sagrado. Esse ambiente formava uma elite intelectual religiosa. Eles não eram apenas religiosos, eram especialistas. Quando surgia uma dúvida sobre a lei, era a eles que o povo recorria. Essa autoridade, construída ao longo de décadas, moldava a forma como Deus era percebido pela sociedade. Apesar de todo esse rigor, a vida farisaica não era vivida como hipocrisia deliberada. Muitos eram sinceros em seu zelo. A obediência extrema nascia do medo de ofender a Deus novamente, como no passado. O exílio ainda ecoava na memória coletiva. A fidelidade para eles era uma questão de sobrevivência espiritual. No entanto, essa busca incessante por pureza começou a produzir um efeito colateral perigoso: a sensação de superioridade moral. A separação que começou como proteção da fé passou a se transformar em distanciamento das pessoas. É nesse cenário que Jesus surge, andando pelas mesmas aldeias, entrando nas mesmas sinagogas e falando da mesma lei, mas com uma autoridade que não dependia das tradições. Ele não rejeitava a lei, mas a reinterpretava a partir do coração, ao curar no sábado, ao comer com pecadores e ao tocar os impuros. Jesus confrontava diretamente o modo de vida farisaico, não apenas suas regras, mas a lógica que sustentava sua espiritualidade começava a ser questionada diante do povo. O confronto entre Jesus e os fariseus não aconteceu de forma imediata ou violenta, mas se construiu aos poucos, em cenas cotidianas que expunham visões opostas sobre Deus. Quando Jesus ensinava, ele não negava a lei, mas revelava sua intenção original. Enquanto os fariseus perguntavam até onde alguém podia ir sem pecar, Jesus apontava para aquilo que nascia dentro do coração humano. Para eles, a justiça era medida pelo comportamento externo. Para Jesus, começava no interior, nos pensamentos, motivações e desejos. Um dos pontos mais sensíveis era a relação com os chamados pecadores. Publicanos, cobradores de impostos a serviço de Roma, eram vistos como traidores e impuros. Prostitutas, doentes e pessoas marginalizadas viviam à margem da vida religiosa. Os fariseus mantinham distância, acreditando que a santidade se preservava pela separação. Jesus, por outro lado, se aproximava. Sentava-se à mesa, tocava, falava, escutava. Esse gesto simples causava escândalo, porque para o fariseu o contato contaminava, para Jesus o contato restaurava. As críticas de Jesus aos fariseus tornaram-se mais diretas à medida que sua influência crescia. Ele os acusava de colocar fardos pesados sobre os outros, exigindo uma perfeição que nem eles mesmos conseguiam sustentar. As regras que deveriam conduzir a vida haviam se transformado em instrumentos de opressão espiritual. O povo simples, que lutava diariamente para sobreviver, sentia-se constantemente em dívida diante de Deus, incapaz de atingir o padrão estabelecido pelos mestres da lei. Jesus também denunciava a incoerência entre aparência e realidade. Os fariseus eram cuidadosos com o exterior, mas negligenciavam questões mais profundas como justiça, misericórdia e fidelidade. Eles eram capazes de discutir longamente sobre detalhes rituais, enquanto ignoravam a dor do próximo. Essa crítica não era contra a disciplina, mas contra a ausência de compaixão. Para Jesus, uma fé que não produzia amor prático estava vazia, por mais correta que parecesse.
Outro ponto de tensão estava na interpretação das Escrituras. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos e no juízo final, o que os diferenciava de outros grupos como os saduceus. Ainda assim, sua expectativa messiânica estava fortemente ligada à restauração nacional de Israel. Esperava-se um Messias que reforçasse a lei, exaltasse os justos e julgasse os ímpios. Quando Jesus falava de amar inimigos, perdoar ofensas e servir em vez de dominar, ele desmontava essa expectativa. À medida que os debates se intensificavam, os fariseus passaram a observar Jesus com desconfiança. Suas curas no sábado não eram apenas atos de misericórdia, mas desafios diretos à autoridade interpretativa deles. Se Jesus estivesse certo, grande parte do sistema que eles haviam construído ao longo de gerações estaria errado, ou no mínimo incompleto. Isso ameaçava não apenas sua teologia, mas sua posição social e sua identidade. Apesar do conflito, é importante entender que nem todos os fariseus rejeitaram Jesus da mesma forma. Alguns o ouviam com interesse, outros o questionavam com sinceridade. Nicodemos, por exemplo, era fariseu e membro do Sinédrio. Ele procurou Jesus à noite, demonstrando curiosidade e abertura. Isso revela que o movimento farisaico não era monolítico. Havia tensões internas, dúvidas e diferentes níveis de resistência à mensagem de Jesus. Mesmo assim, o clima geral se tornava cada vez mais hostil. As palavras de Jesus tinham um impacto profundo sobre o povo, que começava a enxergar a lei de uma forma mais acessível e viva. Isso diminuía a dependência das interpretações rígidas dos mestres religiosos. O controle espiritual que os fariseus exerciam começava a enfraquecer. Em uma sociedade onde religião, identidade e poder estavam profundamente entrelaçados, isso era visto como uma ameaça real. O auge desse confronto acontece nos dias que antecedem a morte de Jesus. Em Jerusalém, no templo, ele faz denúncias públicas contra os líderes religiosos, usando imagens fortes que todos compreendiam. Suas palavras ecoavam como um julgamento moral, não apenas de indivíduos, mas de um sistema inteiro que havia perdido sua essência. A reação não foi arrependimento coletivo, mas endurecimento. A decisão de eliminá-lo começou a ganhar forma nesse ambiente de tensão crescente. Nos últimos dias antes da crucificação, a relação entre Jesus e os fariseus já estava marcada por um abismo difícil de atravessar. No pátio do templo, diante de multidões, Jesus expôs publicamente aquilo que até então muitos apenas sussurravam. Ele comparou os fariseus a sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de morte por dentro. Essa imagem não era apenas ofensiva, era profundamente simbólica. Naquele contexto, tocar em um túmulo tornava alguém impuro. Jesus afirmava que, ao seguir aquele modelo de religiosidade, as pessoas estavam sendo contaminadas espiritualmente sem perceber. A acusação mais grave não era a falta de obediência, mas a distorção do propósito da lei. Os fariseus haviam transformado mandamentos dados para conduzir a vida em instrumentos de controle. Ao invés de aproximar as pessoas de Deus, criavam medo, culpa e distância. A religião, que deveria curar, havia se tornado pesada. Jesus não os acusava de estudar demais, mas de amar mais a própria posição do que a verdade que diziam defender. Com a morte de Jesus, muitos poderiam imaginar que o movimento farisaico perderia força. No entanto, aconteceu o oposto. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi novamente destruída, desta vez pelos romanos. O templo foi arrasado, os sacrifícios cessaram e o sistema sacerdotal entrou em colapso. Nesse cenário, foram justamente os fariseus que conseguiram sobreviver e reorganizar o judaísmo.
Sua fé, baseada no estudo da lei e na vida fora do templo, mostrou-se adaptável. Após a destruição do templo, os fariseus se tornaram os principais responsáveis por preservar a identidade judaica. Suas tradições orais foram sistematizadas e, por volta do ano 200 depois de Cristo, deram origem à Mishnah. Aquilo que havia sido transmitido de mestre para discípulo passou a ser registrado. O judaísmo rabínico, como é conhecido hoje, nasce diretamente da herança farisaica. Ironicamente, o grupo mais criticado nos evangelhos foi também o que garantiu a continuidade da fé judaica ao longo dos séculos. Esse fato não diminui as críticas de Jesus, mas acrescenta profundidade ao entendimento histórico. Os fariseus não eram vilões caricatos, mas homens moldados pelo medo de perder Deus novamente. Seu erro não foi amar a lei, mas colocá-la acima das pessoas. Ao protegerem tanto a santidade, acabaram esquecendo da misericórdia. Ao tentarem controlar o pecado, perderam de vista o amor. O conflito entre Jesus e os fariseus não foi apenas um embate do passado, mas um alerta que atravessa gerações. A pergunta que ecoa não é se conhecemos a lei, mas se ela nos transforma em pessoas mais humanas. Não é sobre quantas regras seguimos, mas sobre quanto amor somos capazes de expressar. A fé que Jesus apresenta não elimina a obediência, mas redefine seu centro. Assim viviam os fariseus na época de Jesus. Entre orações rigorosas, estudos profundos e uma busca sincera por fidelidade, construíram um sistema que, aos poucos, se afastou da essência que pretendia preservar. Ao observá-los, não somos chamados apenas a julgá-los, mas a refletir, porque toda vez que a religião se torna mais importante do que as pessoas, o risco de repetir os mesmos erros permanece vivo.